que eu não posso fazer, porque existe o inatingível, sim ou não? Quem é que aqui guarda os mandamentos impecavelmente? Ninguém. Um dia nós guardaremos no céu. É esse inatingível que Cristo, ele é o quê? O atingível, somente ele conseguiu. Então ele está olhando a minha intenção, porque eu também não posso pegar nisso, eu não consigo, então eu vou viver a vida de todo jeito. Não é isso que eu estou aqui a ensinar, nem a Bíblia ensina. Cristo está olhando a sua luta e a minha. E o que não posso fazer, ele apresenta ao Pai por mim. Ele atinge por mim. Por isso que isso me faz prosseguir e estar aqui. É aí onde entra a questão de justos aperfeiçoados. Lembra do sacerdote Josué naquela visão de Zacarias capítulo 3? Não é? Que disse, Josué estava diante do trono de Deus, mas lá também estava quem? Satanás para o acusar, diz a Bíblia viva. E o Senhor Jesus olha para Satanás e diz, é inútil a tua acusação aqui. Sabe por que é inútil? Porque quando nós confiamos na justiça de Cristo, todas as acusações do diabo e de pessoas são inúteis diante do trono de Deus. Deus não quer ouvir isso. E ele diz, tirais as vestimentas, de que forma estavam as vestimentas dele? Suja. E colocai-lhe vestimentas limpas. É isso que Deus tem para cada um de nós. A novidade de vida, uma nova vida. Repito, lá no céu não entrará nada velho. Porque Cristo, quem confiar nele, ele vai transformar ontem e colocar dentro daquela cidade. Justos, aperfeiçoados. Hoje nós somos imperfeitos. Mas a luta de Cristo é exatamente essa, através do seu Espírito Santo, aperfeiçoar o nosso caráter. A nossa comunhão, que é danificada também. Eu queria levar você agora, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, e aqui nós vamos entrar em algo mais dolorido e bom. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 por diante. Verso 17 por diante. Diz assim na versão que estou a usar. Portanto, se alguém está em Cristo, essa pessoa é o quê, irmãos? O que é uma nova criatura, irmão? Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, essa pessoa não é mais uma velha criatura. Ela é uma nova criatura. Mas a nova criatura peca. Irmão, o senhor está gravando ali não, tá? Eu estou gravando, então eu vou ter que me sustentar mais aqui. Eu vou ficar aqui, certo? A nova criatura peca, irmão. Peca, querido. Quem é que vive nessa terra sem não pecar? Quem é que vive nesse mundo? Você não tem noção de quantos pecados você já cometeu, de quando o ano se rompeu até aqui? Se nós conseguíssemos viver uma vida sem pecado nessa terra, para que então seria que Cristo está lá no céu intercedendo? Porque João diz assim, filhinhos, eu aviso essas coisas a vocês para que vocês não pequem. Ele está falando para quem ali? Para cristão, irmãos. Mas todavia, se alguém pecar, temos o que lá no céu? Um advogado chamado de justo, o qual faz intercessão por nós. Mas ele também não está mandando eu continuar, não é? Pecando, mas nós vamos pecar, queira eu, você ou não. A nossa luta é para se desviar do pecado, mas nós somos pecadores, por natureza. Mas graças a Deus, que temos um justo no céu, que se compadece de todos nós. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas, que foi que aconteceu, irmão? Já passaram e tudo se fez. Louvado seja Deus por isso. Existe, a nossa vida está cheia, todo dia Deus prepara algo novo para mim e para você. Caminhos novos para andar por eles. Lembrando que, vez ou outra, nós erramos, mas isso não quer dizer que você não é uma nova criatura. Porque você não sente, a nova criatura peca, mas ela não sente prazer no pecado. Quando ela peca, dói. Agora, pelo outro lado,
Você já viu aquela classe de gente que também tem na igreja dizendo assim: eu sou assim mesmo e não mudo e acabou. Eu não levo desaforo para casa. É um perigo essas pessoas, sabia? Porque Cristo me chamou para mudar de vida. Se eu estou dizendo que eu não mudo, eu estou dizendo assim: Deus não tem poder, ou então o sacrifício dele por mim foi em vão. Porque nova criatura é alguém que Deus pegou lá do lamaçal do pecado, trouxe para o seu caminho, para dentro do seu reino e disse: você é uma nova criatura. E a nova criatura, ela morre lutando para permanecer sendo uma nova criatura. A nova criatura precisa vencer a ignorância. Sabia disso? Eu li um texto no Espírito de Profecia que disse assim, irmãos: o diabo tem várias formas de destruir as pessoas, e uma delas é a ignorância. E tem gente muito, mas é muito ignorante demais. Ela só fala com você no esporro, ela só lhe trata com desprezo. Eu tenho que ter cuidado com esse tipo de ignorância. Esposa, pai, filho com os pais, amigos e vizinhos, etc. Eu tenho que ter cuidado com isso. A nova criatura, sabe, irmãos, é alguém que tudo está se fazendo novo em sua vida. Todo dia. Todo dia Deus dá um dia novo a gente, sim ou não? Para a gente recomeçar. Estamos diante de um novo ano que começou, já se passou, acho que nem um dia se passou direito ainda. Novo. Deus, ele sempre está oferecendo algo de novo para cada um de nós. Deus sempre está nos chamando ao recomeço. E toda vez que ele está dizendo: olha, vamos recomeçar, é porque ele quer destruir o que está de velho na minha vida. E você está aqui nessa manhã, e você também que está ouvindo essa palavra, é porque você deseja ser renovado. Eu quero. Sabe, irmãos, tem tantas coisas velhas ainda na minha vida. Sabia disso? A gente somos apegados ainda a coisas velhas. Tem muitas coisas velhas em nossas vidas. Velhos hábitos, velhos costumes, velhas ignorâncias, velhos pensamentos que só nos maltratam. E é isso que Deus quer trabalhar por cada um de nós, com cada um de nós. E ele continua dizendo aqui, verso 18: e tudo isso provém de quem, querido? Tem alguma coisa seu e meu? Provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? O Jesus Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. O que é isso, irmão? O que é um ministério de reconciliação? Primeiro, Deus nos reconciliou com ele por meio de quem? De Jesus Cristo. E agora, uma vez que você é reconciliado, o que é para nós fazer? Vocês não me entenderam? O que é para nós fazer uma vez que nós fomos reconciliados com Deus? A outras pessoas, irmã, parabéns. Eu preciso agora assumir um compromisso com o reconcílio do mundo que está perecendo com Deus, com o Senhor Jesus. Ele nos deu, a Bíblia está dizendo que Ele nos deu esse ministério. Eu não sei se você já recebeu, mas Deus nos deu um ministério da reconciliação, para levar essa mensagem para que outras pessoas sejam então renovadas e vivam a novidade de vida. Vivam, comece a querer viver o céu na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos amigáveis, para um dia estarmos prontos para viver um céu na eternidade. Mas que compromisso temos assumido com essa mensagem, irmão? Que compromisso? Você tem levado a reconciliação às outras pessoas? Deus quer ser reconciliado com os filhos que estão por aí. É verdade que tem muitos que não querem essa reconciliação. Tem muitos que, se você for falar de Bíblia para eles já saem correndo. Ou às vezes até começa esculhambando com a Bíblia, e é dolorido isso. Não crê e fica dizendo bobagem. Mas eu tenho que ir. Isso é com eles e Deus. Eu tenho que levar as pessoas à reconciliação com Deus. Porque quando as pessoas entenderem essa mensagem, que elas queiram ou não, aí então vai haver o que, querido? O fim. O que está lá em Mateus capítulo 24, verso 14? E este evangelho do reino será pregado em quantas pessoas? A todo mundo. Embora todo mundo não aceitando. Ou seja, e esta reconciliação será ensinada, apresentada a todo mundo.
E depois que isso acontecer, então vai vir o quê? O fim. Eu já disse isso aqui outras vezes, vou repetir novamente, e até porque está sendo transmitido. Eu, às vezes, encontro irmãos perturbados, aperreados, machucados, e eles dizem assim: volta, Senhor. Ah, como eu queria que o Senhor voltasse. Irmão, se Cristo voltasse comigo nessas condições, eu me perdia. Lembra o que Pedro diz lá? Cristo não voltou ainda porque ele é longânimo. Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem a um conhecimento e obtenham a vida eterna. Lembre-se disso. Ele diz no livro de João, capítulo 1, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Agora um dia vai haver a condenação, porque as pessoas escolheram. Lembre-se disso. E no verso 19 ele diz assim, irmão, isto é, muito mais bem explicado ainda, está dizendo o apóstolo. Isto é, Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando consigo. Quantas pessoas aqui ele está reconciliando? O mundo, diz esse texto. Agora é óbvio, o mundo todo não está querendo. Todos não estão querendo. Mas nem por isso ele deixou de continuar com a obra da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o que, querido? Os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, irmãos. Deus confiou essa mensagem a você que está ouvindo aqui esse sermão nessa manhã. Eu que farei com ele daqui para frente. Você que está ouvindo também lá pelo outro lado. Deus nos chamou aqui com um propósito, e agora eu vou voltar ao que nós discutimos na lição da escola sabatina. Como o irmão Ronaldo ali falou, nós não somos um povo de barganha. Ah, o Senhor, eu fiz isso e agora eu vou ficar esperando receber isso. A única coisa que eu espero receber de Deus, se não fosse a sua misericórdia, é a destruição. O que eu tenho de bom em mim? Nada. Quem sou eu para reclamar alguma bênção de Deus? De vez em quando eu digo para minha esposa em casa, ela não entende, eu digo, eu não valo, eu não mereço um grão de arroz. Deus me dá porque Ele é bom. Eu não posso exigir nada dele. Ele me dá porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, quando Deus criou o cristianismo, Ele pensou em algo que iria manter o cristão salvo. Foi o que então? A obra, irmão, de levar essa mensagem a outras pessoas. Eu vou ensinar, eu sei que vocês sabem disso. Fazer um desafio com vocês. Experimente fazer isso. Experimente sempre estar com a sua mente ocupada nas coisas de Deus, seja dando estudo bíblico, seja fazendo uma visita, seja lendo a Bíblia, ensinando ela para as pessoas. Irmãos, a gente não tem tempo para cometer pecado, sabia? Sabia disso? A gente não tem tempo para ficar pensando besteira que tem. O irmão falava ali sobre a doença, depressão e ansiedade. Nós temos que respeitar os depressivos, orar por eles e os ansiosos. Mas você já leu no livro Mente, Caráter e Personalidade o que é depressão? O que é ansiedade? De onde vem suas origens? Ela diz lá que quando nós não ocupamos a nossa mente com as coisas, não é, de vida, o diabo começa trazendo o que à nossa mente? Vocês já leram isso, irmão? 12 volumes. Preocupação, e eu começo dizendo que não presto. Ah, eu não presto, ninguém não gosta de mim, sem ninguém saber nem disso, irmão. Então isso são doenças espirituais que eu começo, não é, pensando. Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas estão perdidas. Isso é uma fraqueza que pode atingir qualquer uma pessoa. Ninguém está livre disso. Mas que são doenças que pela graça de Deus pode ser vencida. Sabe por quê? Quando Deus chegou na caverna para falar com ele, ele disse: ô Elias, espera aí que eu vou, vá lá no médico, viu, Elias? Que eu também não estou dizendo aqui que não é para você ir. Porque nós vivemos num mundo que Deus deixou os especialistas para a gente ir até lá. Mas qual foi o remédio que Deus passou para Elias? Qual foi a receita que Deus deu para Elias? Volta, continua na obra, vai eleger Jezael, rei de Israel, vai fazer isso, fazer aquilo, e eu já estou te dizendo que vai ficar um outro homem, Eliseu também, tu tem que deixar ele em teu lugar. Imagina como Elias voltou daquela caverna depressiva. Coisa simples. Pela graça de Deus, querido, mantenha sua mente ocupada com aquilo que é de Deus, e depressão, ansiedade, pensamentos negativos, isso vai tudo embora. Mas eu não estou dizendo aqui que você não pode buscar uma ajuda, um tratamento de especialista. Já pode sim, deve.
Alguém essa semana ligou para mim, a semana passada, e disse assim: irmão, minha mulher está nervosa, e eu queria que o senhor viesse fazer uma oração, e eu estava ocupado lá no momento, tinha gente na minha casa, e eu perguntei ali pelo telefone àquela pessoa: irmãos, o que que sua esposa está sentindo? Não, ela está chorando, está dizendo que aquelas coisas que o depressivo e o ansioso diz. Eu disse: irmão, leve sua esposa num especialista, porque ele vai, eu não estou aqui dizendo. Ele perguntou a mim: você acha que isso é o que isso? Eu disse: eu não sou um especialista. A única coisa que eu posso fazer é uma oração. Ele disse: se só a oração não resolve, eu digo: resolve. Também, depende da sua fé. Mas eu devo orar e agir. A Bíblia diz oração, orar e ter ação. Pode ser curado por uma oração? Pode, a oração é a chave. Mas se você não conseguir, não quer dizer também que você não é filho de Deus e que você não pode buscar um tratamento médico. Porque tem uns irmãos também que às vezes não entendem as coisas dentro da igreja. A fé de todo mundo não é igual, irmão. Foi todo mundo que orou e desceu fogo do céu? Só Elias que eu vi ali na Bíblia. Paulo era homem de Deus, mas ele não orou para descer fogo do céu. Hã? Quantas pessoas oraram para abrir o mar vermelho? Quantas? Só Moisés. Ah, os outros não eram porque não abriram o mar? Quantas pessoas foram jogadas dentro do fogo? Somente 3, mas e os outros? E saíram com vida? Quer dizer então que os outros não eram, porque eu tenho que ir para dentro do fogo para provar se eu sou ou não filho de Deus? E se eu me queimar lá, então eu não sou filho de Deus? Entende, irmão, a situação? Tem irmãos de fazer uma oração, acontecer uma cura ali, instantânea, né, no momento. Terá outros de orar. Quantas vezes eu já orei pela minha coluna, ela continua aqui toda danificada. Mas isso não vai entrar na minha mente de que eu não sou servo de Deus. Doença não mede tenômetro de cristianismo. Porque você está doente, isso não quer dizer que você, mas irmão, está doente, então não é mais cristão. É sim. Eu conheço histórias de homens de Deus e vocês também que viviam doente na Bíblia e que eram homens de Deus e que morreram por doença. Lembre-se disso. Tomar um remédio também não é pecado. De jeito nenhum. Lembra da cura do Ezequias? Ezequias estava doente. Deus mandou uma mensagem para ele pelo profeta Isaías, dizendo o quê? Ouvi a tua oração. Sim, diz assim ou não diz? Mas ele manda botar uma pasta de figo. Figo era o quê? Era um remédio natural que se colocava em cima da doença. Ele disse: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi, e a maneira que eu estou usando é essa. Eu vou acrescentar mais 15 anos em cima da tua vida. E foi onde nasceu aquele perverso rei que matou o profeta Isaías. Mas Deus não disse em nenhum momento que ele não tinha vez. Eu ouvi a sua oração. Vou lhe dar mais 15 anos. Coloque um emplasto de figo em cima da ferida, da úlcera, e você vai viver. Por que Deus não disse assim? Ele tinha poder para isso, sim ou não? Mas ele disse: bote a pasta de figo em cima. Não tem nada a ver. Então preciso ter cuidado com a maneira como eu interpreto as coisas. E diz o verso 20. Versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores de quem, querido? Da parte de Cristo, como se Deus por nós fizesse o quê, querido? Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com quem? Com Deus. Assim como como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, Cristo está em nós nos reconciliando com Deus, reconciliando o mundo para Deus. E que privilégio poder saber disso, irmão. Saber que nós não estamos sozinhos, que estamos com o Espírito Santo nos ajudando a fazer a obra de Deus. João 15:5 diz: sem mim, não podem fazer nada. Entendam isso. Deus quer reconciliar esse mundo por meio de Cristo, já fez isso, e hoje Cristo deixou a mesma responsabilidade. E ele diz: vá, você não está só. Eu estou com você por meio do Espírito Santo. Eu queria ler com vocês, por favor, Gálatas 2:20. Esse texto, eu ia ler na Bíblia King James, mas vou ler nessa mesmo. Gálatas 2:20. É aí na frente, irmãos. 2:20 é conhecido o texto, vocês conhecem. O que está escrito aí no verso 20? Fui crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em quem? Em mim. A nova vida, diz a versão que eu tenho aqui atrás, essa não diz desse jeito,
a vida que agora vivo, ou a nova vida, depende da versão de Bíblia, no corpo, vivo na fé do Filho de quem? Que fez o que comigo e com você? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu devo fazer a mesma coisa por ele. Mas eu queria prestar atenção nessa palavra que ele disse, fui crucificado. Será que o meu ego foi crucificado já? Será? Será que quando eu desci esse tanque batismal, irmão, será que eu voltei para a nova vida ou eu continuei com a mesma velha vida? Eu não estou pregando aqui perfeição, porque não temos. Mas eu estou dizendo que Deus exige que nós avancemos a cada dia na nova vida. Mesmo de vez em quando, aqui ou ali, querendo lembrar, deixar o velho homem agir. Porque isso aconteceu na vida de quase todos os escritores da Bíblia. E eu preciso dessa nova vida. Mas antes da nova vida, o segredo da nova vida é a cada dia eu começar matando, crucificando o quê? O homem velho. Os costumes velhos, os hábitos velhos. Olha o que Paulo diz em Romanos. Volta aí, por favor. Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 4, diz assim. De sorte que fomos o quê, queridos? Só muda a expressão de palavra. Sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós. De que forma também? Em novidade de vida. Louvado seja Deus por isso. Eu preciso andar na novidade de vida. E é isso que era o que estava sendo discutido aqui na lição. O irmão ali estava ensinando aqui. É essa novidade de vida que vai criar nas pessoas também. É verdade que às vezes atormenta elas um pouco. Mas muitos também vão querer saber, irmão, o que foi que mudou, o que foi que aconteceu na sua vida? Você era um bêbado, hoje não bebe. Você era um prostituto, hoje não é mais. Você era mentiroso, hoje não é mais. Porque as pessoas nos conhecem. É a novidade de vida, querido. Ela também impactua a vida das pessoas. Ela gera também, querida, não é? Nas outras pessoas que estão vendo isso, uma curiosidade de querer descobrir o que foi que aconteceu na sua vida, que é uma nova criatura. A novidade de vida dentro do seu casamento. No meu casamento só vivia cheio de briga. Eu vivia meses intrigado com a esposa, amaldiçoando o filho. E agora o vizinho não escuta mais essas brigas, essas maldições. E ele quer saber o que foi que houve. Isso impactou as vidas das pessoas. E o apóstolo está dizendo, andemos nessa novidade de vida. E possamos, nesse ano que se inicia, não sabemos até quantos dias Deus decretou para que vivemos nele. Graças a Deus por não saber, que se soubéssemos, imagine se soubesse que a gente ia morrer lá daqui a uns 6 meses ou daqui a uns 5 meses, já começava a morrer antes, não é? Louvado seja Deus que ele não disse a mim quando é que eu vou partir, não é? Ele não disse a mim. Novidade é o que Deus tem para nós. E é isso que nós deveremos andar atrás. Percebe que nós andemos atrás das novidades desse mundo, sim ou não? O mundo corre atrás das novidades dessa terra, mas as novidades de vida celestial, às vezes a gente não procuramos tantos. E eu queria entender com vocês aqui, vocês conhecem o texto que nós iremos ler. É simples o que Deus quer fazer comigo e com você, o segredo da nova vida. Deus vai nos fazer um pedido, Provérbios 23. Olha o que diz. Provérbios 23. Inclusive pelo WhatsApp, toda manhã nós estamos estudando Provérbios e Apocalipse. Comecemos há pouco tempo, verso a verso. Olha o que diz 23, 26. Capítulo 23, verso 26 diz assim: dá-me, filho meu. Está dizendo assim na sua Bíblia? O que é que Deus está pedindo? Dá-me esse coração velho, cheio das coisas desse mundo. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem ou se agrade dos meus quê? Caminhos. Por que Deus está pedindo esse coração, irmão? Porque Ele sabe que ele não presta. Lembra da oração de Davi no Salmo 51, verso 10 e 11? O que ele diz lá? O que ele diz lá, irmão? Sonda-me, ó Deus, dá-me um coração puro, que compreenda. O coração, ele sabia que aquele coração dele não prestava. Ele disse, Senhor, era como se ele estivesse dizendo, faça um transplante em mim. Aqui no livro de Provérbios, o sábio Salomão está dizendo, Deus está dizendo pela boca dele, filho, eu quero esse coração seu. Eis aqui onde que está, querido, a pista
Por que que muitos de nós continuamos vivendo a velha vida? Porque talvez não entregamos nosso coração ainda a Deus. E Deus está dizendo, eu quero Ele, porque o coração é fonte de vida. Às vezes está falando diretamente com a fonte da vida, ou tem a ver com o nosso pensamento, com a nossa mente. E Ele vai deixar isso mais bem claro ainda, querido. Aqui no livro de Ezequiel, não preciso vocês abrir agora, porque tem outros textos a ser lido. Quando Jesus veio a esse mundo, irmão, Ele diz em Marcos, não precisa de vocês abrir, Ele diz em Marcos 2,17 que Ele veio a esse mundo buscar quem? O texto diz, disse-lhe o Senhor Jesus ao ouvir aquelas coisas lá dos fariseus, eu não vim chamar quem ao arrependimento. Ele diz, os sãos não são esses que precisam de médico, mas quem? Os doentes é quem procura. E eu vim buscar os doentes, e os doentes somos nós pelo pecado. Para então colocar sobre nós o coração novo, o espírito novo, a novidade de vida. Cristo veio ao mundo para isso. Ele disse, eu não vim chamar justo, até porque nem tinha justo. Ele disse, eu estou vindo chamar pecadores, não para permanecer pecando, mas para eles terem uma vida melhor. Continuar lutando por a nova vida, pelo novo mundo que eu venho oferecer, pela salvação. Lutando, quando eu estou aqui a dizer, irmão, é lutando para permanecer do jeito que Deus quer. Está escrito aí, né? Marcos capítulo 2, verso 17. O que você está vendo aí na tela, quando aparecer? Deus, Ele está dizendo exatamente isso. Filho, eu vim chamar pecadores, isso é motivo de nós nos alegrarmos. Eu não vim desprezar os pecadores. Eu não vim humilhar os pecadores, eu vim humilhar o pecado. Lembre-se disso, o pecado, Cristo quer que seja destruído. E, inclusive, no final, Ele vai botar fogo, destruir o pecado. Mas o pecador não. Só se ele insistir em querer continuar pecando. Por isso que Ele está dizendo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Para que somente dessa forma, eles enxerguem quem são eles e estejam árbitro, deseje o novo coração. Precisa entregá-lo. Eu queria levar você agora ao livro de Isaías. Agora nós vamos ler o texto. Sabe, irmão, quando eu me deparei com isso aqui, eu tinha lido isso por várias vezes. Capítulo 1 de Isaías. É aí na frente. Eu tinha lido isso aqui por várias vezes e você não tem noção do quanto Deus falou comigo nesses textos que nós vamos ler aqui nesses versos. Acharam todos Isaías 1, verso 4? Diz assim, olha. Verso 4 por diante. Ai da nação o que, irmãos? Pecadora, do povo carregado de iniquidade. Da descendência de que, irmãos? Isso é duro. Essa versão Thompson, que é a Bíblia que eu estou usando, diz de malignos. Dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Cristo não está condenando aqui. Ele está dizendo a situação. Por que ele precisa de um coração novo? Quem que ele veio chamar no Evangelho de Marcos? Quem que serão as pessoas da Nova Jerusalém que entrarão para dentro da nova cidade? São pessoas que precisam receber a nova vida, o novo coração, ter uma mente transformada pelo poder de Deus. Sabe o que aquele White escreveu, irmão, no livro O Lar Adventista? Ela disse, muitos homens que oram e que choram, perceba nessa palavra, eles oram e estão chorando, não atravessarão os portões da Nova Jerusalém, as suas carcaças podres. Testemunho, se eu não estou enganado, que é aquele 3 livros, Testemunho Seleto, volume 1, 2 e 3, que é no volume 2, que está esse texto. Posso mandar para qualquer um depois. Isso é dolorido, irmãos. Você sabe um dos pecados que não é esse o assunto, eu só estou falando da podridão que está dentro de mim, cada capé de sua posição. Nós somos, sabe como, irmão? Um carnegão de pui. Uma ferida. E ela está exposta, vamos ver isso aqui. Você sabe qual foi um dos pecados que impediu o povo de... Estava já entrando dentro da terra de Canaã? Vocês lembram o que foi? As cananitas botaram uma roupinha sensual ali, o pobre dos hebreus, a maioria ficou tudo do outro lado do rio. E sabe o que ela diz nesse livro, irmão? Nesse mesmo texto que eu estou dizendo a vocês? O mesmo pecado será repetido. Os mesmos pecados que Satanás levou eles a fazer ali, será repetido. Eu trabalho aqui de noite, de vigia, vocês sabem, ali no prédio da prefeitura.
E eu vejo ali, né, jovens, a maneira como elas se vestem, como passam ali, né, irmãos? Quase nua, semi-nua. Eu digo, meu Deus, a que situação chegou o mundo? Mas ali até se entenda ainda, sabe, irmãos? Porque são pessoas que não têm o quê? Luz. Agora, e quando se trata da igreja de Deus? Aí o negócio pesa. O negócio também não está muito bom entre nós. Porque está dizendo descendência de filhos malignos, estão voltando para trás, deixar de seguir o Senhor. Mas Deus ama tanto que Ele está dizendo, eu estou só mostrando a vocês, mas eu quero que vocês voltem para mim. Olha o que diz no verso 5, irmãos. Olha o que diz o verso 5. Por que sereis ainda castigados? Sabe como é que está esse texto na Nova Almeida atualizada? Por que vocês querem insistir em receber castigo? Diz aqui o texto. Por que sereis ainda castigados? Se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está o quê, querido? Enferma ou doente. E todo o coração está o quê, querido? Fraco. Diz a Bíblia Thompson. Coração fraco. Não tem poder para decidir ou resistir nada. A cabeça está doente. Mas quem é a cabeça aqui, irmão? Que cabeça é essa que Deus está falando pelo profeta? Que cabeça é essa, meus queridos? Alguém disse uma vez, eu pregando, ele disse, Cristo, né, irmão? De jeito nenhum. Como é que Cristo